Senhoras e senhores, muito boa tarde. Muito bem-vindos à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Francisco Budal, eu sou diretor de comunicação institucional aqui da escola. Essa é a cerimônia de inauguração do retrato do Dr. Guilherme Penha de Moraes na Galeria dos Conferencistas Eméritos da nossa escola. Essa transmissão está sendo realizada aqui do edifício sede da Emerge, diretamente do auditório Desembargador Paulo Roberto Leite Ventura, de acordo com as regras de biossegurança, respeitando o distanciamento social, em ambiente regularmente higienizado, especialmente sanitizado para esta cerimônia. Compõe o nosso dispositivo de honra a excelentíssima senhora desembargadora Cristina Tereza Gaulia, diretora-geral da Emerge, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, diretor adjunto administrativo do Conselho Consultivo da Emerge. E o nosso homenageado desta tarde, o excelentíssimo senhor doutor Guilherme Penha de Moraes, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, jurista e professor, uma das maiores referências da atualidade em direito constitucional e direito administrativo, professor da Emerge há mais de 2 décadas. Para a abertura oficial desta solenidade, passamos a palavra à excelentíssima senhora diretora-geral da Emerge, desembargadora Cristina Tereza Gaulia. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou Cristina Tereza Gaulia, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e diretora-geral da Emerge para esse biênio 2021-2023. Eu quero agradecer também a presença do excelentíssimo desembargador Fernando Chagas, que é o diretor-geral da Escola de Administração, responsável pela ampliação do conhecimento dos nossos servidores do Tribunal de Justiça, e aos demais que aqui estão presentes também. Eu vou, em primeiro lugar, dizer para todos e todas que nós estamos aqui sentados à mesa, sem máscara, porque está sendo mantido, em primeiro lugar, a distância sanitária e todo o ambiente está sanitizado. E eu gostaria de explicar aos senhores e às senhoras que nos ouvem, nesse dia de homenagem ao Dr. Guilherme Penha, o porquê dessa ideia, né, dessa homenagem. Então, conforme foi definido no ato regimental número 12 de 2019, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro distingue, com o título honorífico de conferencista emérito, personalidades que se destacam no meio acadêmico pela importância de sua obra e por já terem ministrado aulas e conferências, ou ainda ministrarem aulas e conferências, nas salas desta casa, nas salas dessa escola. Trata-se do reconhecimento público e da gratidão pela contribuição à formação dos nossos alunos. A Emerge valoriza com essa homenagem a memória, a qual tem uma grande importância numa instituição de ensino. A memória significa reaproveitar as experiências do passado e garantir a continuidade do aprendizado. Preservar a memória significa, portanto, compreender e construir um presente melhor, consolidando costumes, tradições e valores para as atuais e futuras gerações. Recentemente, tivemos a honra de homenagear, do mesmo modo, 2 expoentes do direito nacional, a doutora Heloísa Carpena e a ministra Fátima Nancy Andrighi, cujos retratos estão aqui ao lado de outras personalidades igualmente inesquecíveis, e algumas das quais que não se encontram mais entre nós, como o Dr. Silvio Capanema de Souza, Diogo Figueiredo Moreira Neto, Miguel Lanzelotti Baldez e a nossa querida desembargadora Maria Colares, além de tantos outros que orgulham esta Casa do Conhecimento e continuam a contribuir para a melhor e contínua disseminação do conhecimento jurídico. O nome do professor Guilherme Penha de Moraes, como o 56º homenageado,
foi aprovado e ratificado pelo Conselho Consultivo da EMERGE em reunião realizada em 19 de julho deste ano, com base no ato regimental ao qual já me referi. E, portanto, hoje estamos aqui reunidos para o homenagearmos diante de seu notório destaque acadêmico no seio desta escola. Eu vou chamar, em primeiro lugar, um vídeo, professor Guilherme Penha, que a EMERGE fez em sua homenagem. Obrigado. Em 1999, ele concluiu o curso de Direito e passou a se dedicar ao direito constitucional. Mestre, doutor, pós-doutor. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2000. Autor de diversos livros de direito. É importante agora a prudência, é importante agora equilíbrio, há uma ponderação de interesses aqui, mas eu acho que a regra deve ser seguida, o ato é público, salvo questões que envolvam segurança do Estado, nesse caso do Estado, ou se fosse o caso da própria sociedade civil. Presente nos programas de entrevistas e debates da TV. Em fevereiro de 2019, analisou o caso do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, e afirmou: E, a meu ver, nesse caso concreto, está flagrantemente violado um princípio constitucional, esculpido em nossa Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, o princípio do poluidor pagador. Serão duas consequências jurídicas sob o ponto de vista do direito constitucional, todas elas à luz do artigo 225, parágrafo 3º de nossa Constituição, princípio do poluidor pagador. Haverá claramente uma responsabilização civil em volume a ser depois arbitrado, e além disso, no mínimo, haverá também uma responsabilização criminal por crime contra o meio ambiente, inclusive em relação à pessoa jurídica, até porque nesse caso concreto nossa Constituição assegura a possibilidade da pessoa jurídica vir a ser assim responsabilizada. Defensor da democracia, em uma entrevista para a TV Globo, falou sobre Constituição Federal e deixou claro seu ponto de vista. Acho que as instituições democráticas estão consolidadas. Acho, no entanto, que ela não é totalmente efetiva em alguns pontos. Por exemplo, na parte atinente a direitos sociais, como educação, cultura, desporto, lazer, não tem o grau de efetividade necessário por enquanto. E no programa Emerge em Pauta, ressaltou os avanços da Constituição Cidadã. Em termos de direitos fundamentais, o fato do caráter plural dos direitos, o atingimento de minorias, que estão ligadas a direitos de igualdade, de gênero, raça, cor, credo. Eu acho que essas questões são grandes avanços que essa Constituição seguramente sofreu. Então, a meu sentir, a grande questão ligada ao ativismo hoje é como delimitar que ele possa acontecer. É garantir que não haja preconceito ou discriminação, garantir que o povo delibere a sua vontade, garantir que a democracia funcione de modo adequado, garantir que a capacidade técnica venha a ser respeitada por quem tem essa capacidade para se manifestar, é garantir que no futuro os direitos venham a ser tutelados e venham a ser resguardados aqueles que o merecem. Guilherme Penha é professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Eleitoral.
Meu nome é Hector Luiz, eu fui aluno do professor Guilherme Penha no mestrado e no doutorado na disciplina de Teoria da Constituição e foi um prazer enorme ter aprendido muito com ele sobre direito constitucional. Gostaria de parabenizar o professor Guilherme Penha de Moraes. É um profissional de excelência que possui didática impecável. Eu tive a honra de ter aulas com o Dr. Guilherme Penha. Suas aulas, sempre ministradas de forma incrível, leve e com uma didática sem igual, fizeram o direito constitucional e o direito administrativo serem inesquecíveis. Na formatura dos alunos do curso de especialização em Direito Público e Privado da EMERGE, primeiro semestre de 2021, foi o patrono e deu um conselho aos que optarem pela carreira da magistratura. Tenha em mente que o seu objetivo não é o direito, o seu objetivo é a justiça. A aplicação cega do direito é algo inócuo. O direito é muito mais coração, sentimento e justiça do que técnica e apuro. O bom senso deve guiar a sua atividade sempre. Pelas orientações dadas aos seus alunos, por compartilhar seus conhecimentos, por sua trajetória na carreira jurídica, Guilherme Penha terá agora seu retrato na galeria dos conferencistas eméritos da escola. Obrigada, professor, por ser parte da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, doutor Guilherme Penha. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Brandão de Oliveira para fazer o uso da palavra. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar, né, dessa homenagem. Acho que a Escola da Magistratura tem uma história de formação, né, de pessoas que vão trabalhar fazendo justiça. E a escola não pode ser injusta. E hoje acho que a escola, não vou dizer que corrige, porque tudo tem o seu tempo, né? E acho que chegou a hora, do reconhecimento de toda uma trajetória, do professor Guilherme Penha. Eu quase já falei desembargador Guilherme Penha, mas foi um ato falho aqui, mas talvez isso vai ficar registrado, né? E vai ser importante. Mas é um orgulho muito grande, ser colega dele na Escola da Magistratura, e eu tomei a liberdade de fazer essa brincadeira, porque é um desejo muito grande de que ele venha a integrar o quadro de magistrados do Tribunal de Justiça. E eu me permito, nesse momento, deixar bem claro desse desejo meu. Eu afirmo, tenho colocado isso, o professor Guilherme é hoje, na minha opinião, é um dos 5 maiores constitucionalistas que o Brasil tem hoje. Isso é fato, e é um professor que usa o seu conhecimento para o bem. Eu nunca ouvi um aluno, aliás, eu nunca vi ninguém falar mal do Guilherme. É uma pessoa que contribuiu e muito para fazer o bem, ele tem essa preocupação, e acho que ele veio para o magistério, lógico, muito pela inspiração do pai, e talvez ele tenha visto no pai uma coisa que eu vi na minha mãe. Minha mãe era professora, e um dia ela encontrou uma pessoa que depois ela soube que era médico e que ela tinha alfabetizado. E eu vi o brilho nos olhos da minha mãe. Eu falei, meu Deus, que profissão legal, você pode participar da vida dos outros por bem. Naquele dia eu falei, eu vou tentar ser professor. E acho que o professor Guilherme veio muito inspirado pelo pai, que foi um dos melhores professores que eu conheci, e que também trazia essa ideia de bondade que ele herdou no conhecimento e no comportamento. Então, eu parabenizo a desembargadora Cristina Gaule, a Escola da Magistratura, por a homenagem que é extremamente justa, e parar com que fique esse registro da importância do professor Guilherme Penha na formação de muitos aqui no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Parabéns, professor Guilherme Penha, que Deus continue te abençoando. Doutor Guilherme Penha,
Temos agora uma surpresa para o senhor, vinda do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, no que eu peço a exibição do vídeo enviado especialmente para este evento pelo excelentíssimo senhor presidente da Alerj, deputado estadual André Siciliano. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, quero saudar o diretor-geral da Escola de Magistratura, a desembargadora Cristina Tereza Gaulia, saudar o homenageado, o procurador de Justiça, doutor Guilherme Pena de Moraes, saudar o corregedor-geral de Justiça do Estado do Rio, desembargador Ricardo Rodrigues, e demais autoridades presentes. Quero agradecer o convite para participar da homenagem da Escola de Magistratura, mesmo de forma virtual. É uma honra dividir com vocês este momento em que a escola reconhece a dedicação e o trabalho de seus professores e colaboradores. Essa é uma iniciativa ímpar que nos dá muito orgulho. O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Guilherme Pena, já engrandece o trabalho da escola com todo o seu conhecimento em direito. Agora tem a sua atuação marcada com essa bela homenagem. Professor Guilherme, meus parabéns. Ter seu nome gravado na escola dignifica ainda mais o seu trabalho. E parabenizo a diretora da EMERGE, excelentíssima senhora desembargadora Cristina Tereza Gaulia, pela iniciativa, e a todos os aqui presentes. Um forte abraço, fiquem com Deus. Parabéns. Temos a honra de convidar agora o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, para fazer uso da palavra. Senhora diretora-geral, antes de me dirigir a todos, Vossa Excelência sabe que eu gosto de uma liturgia e sou meio formal. Mas eu quero lhe pedir permissão para dispensar essa formalidade e ser absolutamente informal por uma questão de coração. Então, minha amiga Cristina, colegas, amigos, Cláudio, Fernando, todos e todas aqui presentes, meu queridíssimo amigo Guilherme. Vejam, eu fui surpreendido, estou sendo surpreendido, para falar alguma coisa sobre essa solenidade com o Guilherme, sobre onde Guilherme está sendo homenageado. E para mim não é difícil fazê-lo, porque vou falar de coração. E para isso eu tenho que remontar, Guilherme, há 40 anos atrás. Em 1981, aliás, até mais, porque a amizade das nossas famílias, lá em Niterói, ela remonta à época em que seu pai, Humberto, se dava contemporâneo do meu pai, Estênio, e lá na província de Niterói, que a Niterói, diz uma doutora Cristina, ainda até hoje conserva características provincianas, e veja que eu, como nascido e criado lá, estou exatamente exibindo essa característica, falando de famílias que se conhecem. Então, o Humberto sempre se deu muito com o meu pai. Era uma admiração, digo eu, recíproca entre os dois. Até que um dia, em 1979, eu terminei a faculdade de Direito, e em janeiro de 80 eu estava colando grau, em 81 eu estava fazendo concurso para a Defensoria Pública. E eis quem estava na banca: Humberto Penha de Moraes. E eu, bastante jovem, recém-saído da faculdade, lá, sem imaginar que fosse passar naquele concurso, porque sempre foi meu desejo, desde nunca já sabia que eu queria ser magistrado e que qualquer outro cargo ou função seria algo passageiro. Mas ali fui passando e cheguei às provas orais. E me recordo, eu queria que o Humberto, ele está sendo gravado, se pudesse depois exibir para o Humberto, porque ele não vai se lembrar, evidentemente, mas eu me recordo muito bem, porque eu estava nas provas finais, era na UERJ,
né, aquela banca Humberto Penha de Moraes, Ferola e Bustamante, que depois vieram a integrar a magistratura, o Ferola pelo quinto e o Humberto fazendo concurso. Eram os meus examinadores na banca de Direito Constitucional e tinha a prova de tribuna. Né? E lá eu, muito jovem, mas já meio metido, já gostava de falar, já gostava de ir a público, falar alguma coisa, né? Mas muito nervoso, evidentemente, quando Humberto, né, que me acalentou antes do concurso, né, apenas dizendo que eu ficasse calmo, que eu tivesse que não haveria razão para aquele nervosismo tão peculiar a todos os candidatos, nós sabemos isso. Este exemplo do Humberto e de mais posteriormente, não vem ao caso eu citar aqui, mas houve um outro episódio na minha vida, aí já na banca, já no concurso para juiz, no nosso concurso, né, que somos do mesmo concurso, em que o examinador Olavo Tostes também me tranquilizou muito no momento da prova oral, mas essas duas pessoas marcaram muito a minha vida nesse aspecto, porque me fizeram entender que, quando fiz parte de bancas de concurso da magistratura, 3 bancas, né, eu sempre fazia questão de ser o primeiro de começar nas 3 bancas, era eu quem começava a arguição, porque eu queria tranquilizar os candidatos e dizer que aquele era um momento especial e que nós, da banca, iríamos compreender, entender que o nervosismo levava a alterações, né, e que nós teríamos essa compreensão. Era o bom senso que deve imperar na vida e que você se referiu numa das passagens que eu vi ali no vídeo. Então, a nossa relação vem desde aquela época familiar. Mais recente, já como diretor da Emerge, o Guilherme, né, há 4 anos atrás, o Guilherme esteve presente na minha administração, participando ativamente de projetos, né, e de outras atividades que, na época, a ele foi incumbida. E agora, mais recente, um belo dia, o Humberto vai ao meu gabinete com um desembargador e disse assim que estava ali porque estava começando a campanha para a magistratura. Cristina, não sabe a minha felicidade. É como se eu tivesse assim, estava buscando encontrar alguém que pudesse vir para a nossa casa. E Humberto representa isso, não tenho dúvidas que... Guilherme. A identificação é muito, né? E o Guilherme representa isso. Essa alegria, essa vontade de ter na nossa casa, no nosso tribunal, uma pessoa da estirpe do Guilherme. Culto, ético, sério, correto, sensível. Isso tudo são qualidades que nós não podemos deixar de aferir, de verificar para aqueles que pretendem ingressar na magistratura, seja pelo quinto, seja por um candidato nessa casa que forma juízes, um candidato à magistratura de carreira. E o Guilherme tem isso. Guilherme tem todas essas qualidades. Não preciso repetir, todos nós ouvimos aqui as menções ao nome do Guilherme, as obras que o Guilherme fez, são mais de 20, nem nos números eu até os tenho, mas não precisa indicar. São livros, artigos, uma cultura jurídica enorme. O Guilherme é mestre, doutor, pós-doutorado. Seu último livro, A Constitucionalismo Multinacional, é excelente. Eu não tive ainda a oportunidade de lê-lo todo, mas
o que eu já li sobre ele, já o consultei, ele fica, se forem agora no meu gabinete, o livro está sobre a minha mesa, né, de trabalho, porque é sempre um norte para todos nós. E, Guilherme, de coração, e você sabe disso, eu torço para você vir para a nossa casa. Existem outros nomes também excelentes, que só vai enriquecer o nosso poder judiciário. Mas não posso negar, Cristina, que existe, eu, pelo menos, uma certa preferência. Se houver, não, por que não? Todos nós temos, não é? O que nós temos que fazer exatamente, se o Guilherme vai conseguir ou não, é uma outra coisa. Mas a preferência, isso não quer dizer que não tenha por outros candidatos, evidente, tá? Mas Guilherme está na corrida. E se a gente, se puder ser ajudado, terá o nosso auxílio naquilo que for bom. Eu tenho certeza que outros pensam que nem eu. O desembargador Cláudio já manifestou-se, e todos que estão aqui, desembargador Fernando, desembargadora Gáulia, todos nós estamos torcendo nessa empreitada que você está. Eu fico muito contente. Está redimindo. Eu tive uma falha, que quando eu saí, eu deveria ter feito isso com você. Mas eu sabia que um dia sentaria naquela cadeira a Cristina. Eu tinha certeza disso. É uma das minhas qualidades, eu não tenho quase nenhuma, mas essa eu tenho, é de identificar as pessoas que têm um potencial grande. Sei que você tinha e terá, tem a reserva como outros. Eu sabia que corrigiria o meu erro. Nós, para quem não nos conhece, nós nos tratamos de irmãos. Tínhamos pais muito parecidos fisicamente, então temos esse carinho. E eu sabia que essa minha irmã ia um dia ocupar aquela cadeira e ia solucionar, ia ela corrigir a falha minha, que não foi ter inaugurado o retrato, né, do Guilherme na Galeria de Conferencistas Eméritos. Ele merecia aí essa homenagem, né, e eu fico muito contente disso. Guilherme, que você tenha muito sucesso e parabéns pela homenagem. Tá? Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Guilherme Penha de Moraes para fazer o uso da palavra. Bom, excelentíssimo desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, corregedor-geral do Rio de Janeiro, excelentíssima desembargadora Cristina Tereza Gáulia, diretora-geral da EMERGE, excelentíssimo desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, excelentíssimo desembargador Fernando Chagas, senhoras e senhores presentes e aqueles que nos assistem pelo YouTube, muito boa tarde. Quero começar a minha breve intervenção com o pensamento de Jean-Paul Sartre. E Sartre dizia que na vida 3 coisas sabemos como se começam, não sabemos como se terminam. E dizia ele, um amor, uma revolução e uma carreira. Olhando para trás e vendo a minha carreira na Escola da Magistratura e tendo a consciência de que mais importante do que o destino é a trajetória, eu vejo que hoje essa escola marcou o meu caminho de modo indelével em 3 aspectos. A minha vida pessoal, a minha vida familiar e minha vida profissional. Minha vida pessoal, porque, de certo modo, aqui, toda a minha formação de professor foi feita. Eu cheguei à escola com 24 anos de idade e aqui estou há mais de 21 anos. Toda a minha formação de professor foi realmente feita aqui. Aqui me tornei mestre, doutor, pós-doutor. Aqui eu fiz os meus livros e contei muito com o apoio da escola durante todo esse tempo. Posso dizer também que, por 21 anos, 32 turmas me agraciaram como paraninfo ou como patrono, o que me causa muita surpresa, porque nunca nos meus mais longínquos sonhos eu podia imaginar que fosse um dia agraciado, pudesse estar aqui sendo honrado pela escola com essa homenagem que, a meu ver, é injusta, mas que não podia realmente pensar nessa possibilidade. Fato é que essa escola me permitiu sentir talvez o maior prazer que tem um professor, que é achar que ele pode aprender mais do que ensinar. E aqui, sem dúvida, eu aprendi mais do que ensinei. Aprendi muito com o convívio, quero aprender mais com o convívio durante longo tempo, de vida longa, a escola.
Aprendi muito com o convite de todos os alunos, professores, funcionários, colaboradores. Tenho a certeza que realmente aqui me tornei uma pessoa melhor e com maiores conhecimentos do que tinha quando cá ingressei. Mas também, se eu fui capaz de ensinar algo, que eu tenha sido capaz de formar cidadãos, que eu tenha capaz de transferir aos meus alunos valores que me parece que são básicos na vida de um homem público. Honestidade, a caridade, a justiça, a democracia, enfim, olhar um outro como a si próprio. E se desses alunos, alguns tornaram-se juízes, que bom que eles façam parte de uma magistratura altiva e que possam dar a esse tribunal vida eterna. Que bom que possam honrar as cores dele. Então, na minha vida pessoal, realmente a EMERGE fez parte e sempre fará parte enquanto eu viver. Minha vida familiar também, a EMERGE foi parte ativa dela. Aqui eu tive a honra de ministrar aulas com meu pai, o desembargador muito bem colocou, lado a lado, dividindo a mesma matéria, o desembargador Cláudio também, direito constitucional, partilhamos turmas, partilhamos aulas, partilhamos, enfim, conhecimentos, e dele eu tenho sempre a dizer que ele é muito responsável pelo que eu sou e pelo que eu penso. Não tanto pelo que eu penso, mas pelo que eu sou. Mas ele é parte crucial da minha vida. A minha esposa, que aqui está a Joana, eu fui patrão da turma dela na própria EMERGE. Então, também a EMERGE fez parte disso. E até o meu filho nasceu num dia que eu me encaminhava para cá. Eu estava indo dar uma aula para a EMERGE quando ele nasceu. E a primeira pessoa que eu falei não foi a minha família, foi para cá. Falei, olha, eu não teria condição de estar presente por conta de um fato extraordinário, então... E foi a primeira preocupação que eu tinha, era de marcar a aula da EMERGE, que seria dada uma hora depois. Então, de modo que a EMERGE faz parte da minha vida também familiar, meu seio mais próximo, meus pais, minha esposa, meu filho, enfim. Eu acho que também essa importância faz presente. E também ela marcou de modo muito claro a minha vida profissional. Isso não há como se negar, uma marcação eterna. Eu acho que aqui eu participei de todas as fases de um professor da EMERGE pode participar, curso de especialização, curso de extensão, agora a pós-graduação, no futuro, espero eu muito em breve, mestrado profissional. Então, todas as fases que o professor da EMERGE pôde ter participado, eu tive a honra e a graça de poder participar. Mas, mais do que participar desses cursos, eu tive também a honra de aqui construir laços muito fortes. Eu aqui reavi colegas, eu aqui reconheci amigos, eu aqui formei irmãos. Irmãos de valores, irmãos que não são de sangue, mas muito mais fortes, a irmandade que nos une. E muitos hoje aqui estão presentes. Eu quero, nesse momento, agradecer a muitos deles. Primeiro, eu quero agradecer a todos os funcionários da escola, desde aquele que nos recebe na porta, hoje com termômetro, inclusive, por vigilância sanitária, até aquele que na sala nos acompanha. Eu acho que eles são o corpo, a alma e o coração da escola. Eu acho que, nesse momento, é muito importante lembrá-los. E aqui faço na pessoa do Francisco, que foi incansável para que esse evento fosse feito. Francisco, muito obrigado. Quero, em seu nome, agradecer aos demais colaboradores da escola. Quero também reconhecer meu amigo desembargador, Ricardo Cardoso. O Ricardo Cardoso, eu tive a honra de ser professor da escola enquanto período de Vossa Excelência como diretor e aprendi muito. E desde então tenho como minha referência. Eu acho que é dever meu, nesse momento, agradecer pelas suas palavras, pelo seu apoio. Sempre Vossa Excelência foi incansável para comigo, de modo que é um prazer tê-lo comigo e eu não gostaria de aqui estar sem que Vossa Excelência estivesse. Para mim é um prazer que Vossa Excelência esteja nesse momento. Desembargadora Cristina Gaulia, fraterna amiga, nos conhecemos há tanto tempo e para mim também é uma honra poder comparecer à escola sob sua batuta e poder desenvolver os projetos que nós temos juntos na escola. Desembargador Cláudio é meu exemplo de desembargador, de homem público, de pessoa correta, honesta. Desembargador Cláudio, é um prazer tê-lo comigo também e tê-lo como meu coordenador de direito constitucional. Sob sua excelência, nós, enfim, damos continuidade aos nossos projetos. Desembargador Fernando Chagas, meu irmão também, é um prazer tê-lo aqui comigo. Também não seria possível fazer essa homenagem sem que Vossa Excelência estivesse presente. Quero, então, agradecer a todos e quero despedir-me lembrando um poema de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa dizia que a função do retrato é a função da poesia, que é tornar imutável o que é mutável, é tornar presente o que é passageiro. Eu posso, ao final, dizer que eu aqui entrei menino, mas virei um retrato. Muito obrigado. Passamos a palavra à excelentíssima senhora diretora-geral da EMERGE, desembargadora Cristina Tereza Gaulia. Então,
Ricardo, eu fui, durante mais de 10 anos, juíza de juizados especiais e fiquei indelevelmente marcada pelos princípios da Lei 90/99, principalmente a simplicidade, a informalidade, e por isso compreendo perfeitamente as considerações feitas pelo querido irmão Ricardo Cardoso. Eu vou usar uma técnica do Guilherme Penha. O Guilherme Penha é um professor de escola e ele usa uma técnica que, aliás, usou aqui hoje para fazer essa fala dele. Em primeiro lugar, existem 3 coisas que me marcaram muito quando eu conheci o Guilherme. Eu pensei, esse cara sabe muito direito constitucional e é independente. Ele é um ser humano. E ele concordou em ser o meu orientador no doutorado. Então, Guilherme, foi uma época, eu já te conheci, eu não tive a honra nem a oportunidade de ser tua aluna, mas sei, aqui a gente tem alguns dos teus ex-alunos e ex-alunas, sei como você é querido. Eu queria muito, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu certamente gostaria de ter estado na Emerge. Quando nós entramos na magistratura, na verdade, a Emerge ainda não existia, né? Para ser aluna do Guilherme Penha e também do Cláudio Brandão. Dele eu ainda sou aluna, porque ele está muito próximo de mim, toda hora eu vou lá e cutuco ele, né? Mas hoje a gente tem que dar vazão às emoções. O que a gente está fazendo aqui é uma homenagem irmã, uma homenagem de admiração. Então, 3 emoções, bem técnica, Guilherme Penha. Primeiro, um agradecimento por você ter perseverado durante 21 anos como professor da Emerge. Não há tantos outros professores que há tanto tempo seguram essa peteca, né? Porque é difícil. A Emerge ela é extremamente rigorosa com os alunos, com o corpo discente, né? Mas é também muito rigorosa com o corpo docente, porque é justamente a união desses 2 corpos que faz o nome da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro como uma das 3 melhores escolas do Brasil. Então, eu te agradeço. Em segundo lugar, há um sentimento de fraternidade muito grande, porque esse ser humano que você faz com que, na verdade, você se torne irmão de todos os teus alunos, né? Não dá para dizer pai, né? Porque você é jovem demais, né? E, afinal de contas, tem um pimpolho lindo, né? E que, na verdade, detém a exclusividade dessa paternidade. Mas, certamente, a fraternidade é uma emoção que perpassa todos aqueles que já foram teus alunos. E, por último, a admiração. Porque mesmo aqueles que não são, nem nunca puderam ter oportunidade de serem seus alunos, têm por você uma admiração muito grande pelo conteúdo de constitucionalista que você tem e por esse ser humano que você é. E eu torno a dizer, independente. Porque, efetivamente, o direito constitucional, e aqui eu não estou dizendo nada que todo mundo, que alguém desconheça, é um direito de cunho político. Então, você dizer que você é professor de direito constitucional, você está automaticamente dizendo que você tem posições a tomar em determinados momentos. E essa tua independência, eu acho que vai ser um presente para a magistratura. Se em breve as nossas propostas e os teus sonhos vierem a se tornar realidade. Porque um constitucionalista independente, ao lado de um Cláudio Brandão, é o que essa casa, e eu acho que todas as casas de justiça precisam nesse país. E, por último, 3 palavras, ou 3 expressões. Fique na Emerge e vamos fazer uma ponte com a ESAGE. Vamos levar os nossos servidores, eu acho que, desculpa, desembargador Fernando, por eu tomar essa iniciativa,
mas eu acho que também os nossos servidores merecem e precisam ter aulas com Guilherme Penha. Continue a ser o mestre de todos nós. E mestres são pessoas que nunca são demasiados. Mestres são pessoas que são extremamente necessárias sempre. E persevere na crença de que precisamos, sim, que a Constituição seja cumprida, porque isso me parece ser a pauta de todo constitucionalista. Tá? Foi, assim, uma honra ter sido tua aluna na UVA, uma honra ter sido tua orientanda, e eu digo aqui de público, a minha tese de doutorado não teria saído se não fosse Guilherme Penha. Né? Então, te agradeço muitíssimo, e essa homenagem é uma homenagem de toda essa escola, né, a você. Agora nós vamos inaugurar o retrato, porque, afinal de contas, é para isso que estamos todos aqui. Né? Então, eu vou convidar, na verdade, o desembargador Fernando Chagas e a esposa do Guilherme para estarem conosco lá dentro, que o espaço é menor, né? E aí, para manter a distância sanitária, nós vamos botar as nossas máscaras e vamos, então, fazer a homenagem ao professor Guilherme. E depois, obviamente, eu convido também aos demais para cumprimentarem o professor e verem o retrato que foi inaugurado. Então, vamos lá? Inaugurar? Eu te agradeço. Então, vamos lá? Encerrar? 1, 2, 3 e... Peraí. Assim. Cuidado, gente. A Emerge ainda vai lhe presentear com essa placa. Os conteúdos eu vou ler, porque esse nosso evento de hoje fica gravado para futuras gerações. Então, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, pelo gabinete da diretora-geral, a placa tem os seguintes dizeres: ao professor doutor Guilherme Braga Penha de Moraes, por ocasião da inauguração de seu retrato na Galeria dos Conferencistas Eméritos da Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, em reconhecimento à excelência de sua contribuição para a disseminação do conhecimento jurídico, com o agradecimento do Conselho Consultivo, dos alunos e de todos os colaboradores desta escola. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2021, desembargadora Cristina Tereza Gaula, diretora-geral da Emerge. Obrigado.